mudança na reforma da Previdência. Já há uma polêmica, muitos sites já estão trazendo pontos, né, onde já falam em 2026, 2027, até 2028, a necessidade de uma reforma previdenciária por vários pontos importantes, principalmente gastos com BPC-Loas no próprio INSS, né? O Brasil precisa de uma nova reforma previdenciária, diz estudiosos. Esses estudos já estão sendo feitos, né? A Universidade Getúlio Vargas já tem andamento nesses estudos, né? Segundo professores especialistas da área econômica, né? Da área previdenciária, né? Que entende aí desses cálculos e estão querendo, isso é muito polêmico, mexer nas idades das aposentadorias especiais rurais. Aquela que foi garantido sem nenhuma mudança na reforma de 2019. O idoso com 60 anos ter a sua aposentadoria e a mulher com 55 anos já ter a sua aposentadoria especial, comprovando todos os requisitos como morador rural, certo? Segundo dados que eu já apurei, nesse momento ainda não teve nenhuma discussões entre Senado e Câmara dos Deputados, né? Porém, nos corredores, nos bastidores, nas universidades, nos locais de estudo e criação de projeto, já está o furdunço aí pegando fogo, né? Significa que a fornalha está sendo acesa e mantendo acesa para discussões a prazo mais, né, curtos, como previsto, porque eles queriam isso lá para 2029, 2030, mas diante da proporção do crescimento dos gastos com o INSS desde 2020 para cá, eles estão aí tentando antecipar essa discussão já para o ano de 2025. A preparação, né, de um projeto, porque segundo eles ainda não tem nenhum projeto, mas tem estudos já nessa direção, né? Estudiosos, pessoas que já estão ali apontando pontos cruciais para ser atingido, para ser mexido numa nova reforma da Previdência. E aí? O que você acha que vai ser mexido? Na pensão? Na aposentadoria especial referente às idades? Na forma de dificultar mais ainda o BPC-Loas, que não é uma aposentadoria, mas é um benefício extremamente importante para os mais vulneráveis? O que você acha que eles vão mexer nessa próxima reforma da Previdência? Bom, olha só. A reforma da Previdência, aprovada há menos de 5 anos, em novembro de 2019, isso depois de meses de debate no Congresso e há décadas de discussões na sociedade, o problema, embora fresquinho, prazo de validade já venceu, né? Ao menos essa é a opinião de economistas que já está tratando desse assunto, certo? Especialista sobre o tema, que lançou recentemente um livro falando sobre a reforma inacabada, o futuro da Previdência Social no Brasil, certo? Então, olha só, segundo especialistas, o Instituto Brasileiro de Economia e da Fundação Getúlio Vargas, FGV, não desmerecendo as alterações feitas já na reforma da Previdência, né? Ele aponta pontos importantes que devem ser estudados, discutidos e modificados, certo? Essa reforma era para ser feita a partir de 2030, porém, né,
a necessidade está antecipando esta decisão. Ocorre que, na visão dos pesquisadores, a necessidade de uma nova reforma foi antecipada com a aprovação no ano passado de uma nova regra de reajuste do salário mínimo. Com isso, diz economistas, as despesas previdenciárias tendem a explodir no curto prazo, limitando ainda mais a capacidade do investimento do Estado. Como desativar essa nova bomba? É o que explica aí Giambiaghi em entrevista, certo? Segundo a entrevista, trata da seguinte matéria. O senhor diz que alguns pontos ficaram fora da reforma. Cedo ou tarde teria que ser revisto. Bom, o que diz ele com essa pergunta? É preciso deixar claro que não estou fazendo crítica à reforma da Previdência em 2019. Desde quando comecei a abordar esse assunto, no primeiro artigo, que o tema sempre defende um conjunto de 8 mudanças da Previdência. Então, estudo já está sendo feito, discutido por especialistas da área, defende 8 mudanças. 8 mudanças de 12 que pode acontecer na Previdência. Então, já tem 12 mudanças sendo estudadas, porém 8 de uma necessidade maior, né? Então, segundo esse estudioso, esse especialista, se ele fosse o presidente e dada todas as dificuldades de lidar com essa questão, teria que escolher entre 3 ou 4 questões fundamentais, ou seja, é preciso apostar naquilo que é mais importante, disse especialista, no processo de negociação. Ficaram de fora reformas, temas importantes para a política e para a sociedade mais controversas, que foi mudanças na aposentadoria especial, entre outros pontos que foram discutidos, mas não foram aceitos aí por deputados e senadores, e a própria sociedade, certo? São basicamente 5. O primeiro deles é o parâmetro para homens que aposentam com a idade de 65 anos. Isso não foi mexido, certo? A objetividade, a tendência do cidadão comum, quando esse assunto ressurge, é dizer, abro aspas, vão mexer outra vez nos velhinhos? Fecho aspas. Mas o fato é que a aposentadoria por 65 anos não foi afetada por ponto nenhum da reforma de 2019. Ainda é a mesma idade desde 1988, embora a expectativa de vida chega a 65 anos, tenha aumentado 4 anos de lá para cá. Mas reafirmo que, se fizesse uma reforma importante, porque as nossas regras até então eram absurdas, mas se nessa época tivesse regras parecidas, o resto do mundo, a reforma de 2019 não teria existido e estariam tratando de temas de outros países que tratam e já trataram, ou seja, estariam discutindo como esticar e ir além dos 65 anos de idade. Então, eles querem, num ponto já em discussão, aumentar o prazo, a data, ou a idade para o homem que hoje tem como direito a sua aposentadoria com 65 anos de idade. Outro ponto, eles querem que essa forma seja modificada para que as pessoas possam se aposentar com 66 anos, após 5 anos subir para 67, e aí sucessivamente até um prazo específico. Por exemplo, a pessoa se aposentar com 68 anos, em vez de 65,
num tempo específico, certo? Num prazo específico. Quanto ao segundo, o segundo ponto que deveria ser mudado na próxima reforma previdenciária é o tempo de contribuição de quem aposenta por idade. Hoje, 15 anos. Mas, segundo os estudos, deveriam ser de 20 a 25 anos. Isso em matéria controversas, porque muitos vai aí enfrentar, tanto na Câmara quanto no Senado, vai enfrentar aí pessoas que não querem, que aumente aí para 20 ou 25 anos o tempo de contribuição, Então, olha só, segundo ele, claro que se não puder dizer para as pessoas que têm 14 anos ou 11 meses de contribuição e um mês a se aposentar, que essas regras vão acumular e elas vão ter que trabalhar mais tempo, certo? Então, eles acham que esse período de 15 anos está pouco para as pessoas contribuírem e terem direito, certo? Então, seria aí essa proposta de 20 a 25 anos, para poder ter direito a uma aposentadoria, certo? Segundo, o terceiro ponto, é necessário também tratar de questões do diferencial de gênero no momento da aposentadoria para homens e mulheres. Ele foi reduzido de 5 anos para 3 anos, 60 para homens e 62 para as mulheres, mas continua pouco, consistente em relação à tendência demográfica. Acho isso muito difícil chegar a uma equalização plena, mas é possível continuar reduzindo a diferença para uma coisa assim. No caso, eles querem unificar o homem, e a mulher aposentarem com a mesma idade, certo? Esse outro ponto é delicado, uma vez que a regra está associada à dupla jornada de trabalho das mulheres, no emprego e em casa. É óbvio que a sociedade ainda não resolveu a contento a questão da participação feminina no mercado de trabalho. Não resta dúvida que no passado a mulher arcava com ônus maior, com dupla jornada, assim assumindo que haja uma dívida a pagar. É razoável que haja, porque essa dívida tem de ser paga quando a mãe já é avó, Outro ponto a ser discutido, a mulher, ser concedida um bônus ou um ônus, após 30 anos, em segundo lugar, porque vai ser feito com todas as mulheres, independentemente de terem sido mães ou não. Alguém poderia dizer, mas as mulheres que não têm filhos também cumprem uma dupla jornada de trabalho, principalmente de forma particular e se o marido não ajuda em casa. No caso, ela vive só, Outro problema é a forma feita aí com salário maternidade. Outro ponto visado, ela vai estar associada ao que se quer compensar no momento oportuno. Vai atingir todo mundo posteriormente. Nesse caso, o salário maternidade poderia ter um valor maior ou se estender por mais tempo. Uma mudança prevista segundo os estudos, Outro ponto, no campo das regras para as aposentadorias rurais em todo o mundo, sabe que o campo político é um tema dificílimo, porque contra a resistência principalmente nas bancadas parlamentares do Norte e Nordeste. Isso é compreensível, mas algum momento terá que ser alterado. A pessoa se aposentar com 55 anos, como ocorre hoje em meio rural, é simplesmente um absurdo. Não faz sentido no mundo de hoje. Então, também a mulher pode ter modificações, da idade especial rural, O quinto ponto,
aspecto é a distinção entre as regras para benefícios assistenciais, o benefício previdenciário. Hoje, para quem ganha um salário mínimo, não tem diferença de contribuir, não tem diferença. Contribuindo ou não para o sistema, na mesma idade, a pessoa vai receber o mesmo valor, tanto previdenciário quanto assistencial, né? A pessoa irá receber o mesmo valor, que é um salário mínimo. Aí entra a pergunta: se o valor é o mesmo para quem contribui ou não, para quem não contribui. O benefício assistencial é justíssimo, mas não faz sentido que seja concedido da mesma idade de quem contribuiu com o sistema por 15 ou 20 anos. É outra questão difícil, mas terá que ser encarada em algum momento, certo? A reforma de 2019 não diminuiu as despesas previdenciárias. Todo mundo sabia que esses gastos continuariam aumentando por razões demográficas. O que ela fez foi reduzir a velocidade desse momento. Na prática e no ritmo, passou a ser menor do que seria na ausência desta reforma, né? Então tá aí pontos importantes que já estão sendo postos no estudo, onde lá na frente, 2026, 2027 até 2028, terão que ser mudados. A partir de 2025, já vai começar a discussão para a criação de um projeto de lei para ser votado futuramente. E você? Concorda com essas mudanças? Você acha que as idades têm que ser mexidas? Os direitos rural e urbano devem ser mexidos? Deixa aqui a sua resposta referente a essas questões.